De forma que nós queremos, nesta manhã, que Deus possa falar ao seu coração e que o Espírito Santo do Senhor coloque um refrigério de maneira que você venha entender tudo aquilo que nós vamos falar e que o Espírito de Deus fale de maneira poderosa na sua vida. Nós vamos então dar início ao nosso culto cantando, orando ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor para o que nós vamos fazer. Pedimos ao irmão Heber que ore nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado ao Pai por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa de oração. Te pedimos nesse momento, ó Pai, que o Senhor possa abençoando este culto, ó Pai, que é direcionado a Ti. Que tudo que venha a ser feito aqui, Senhor, seja feito de acordo com a Tua vontade. Amém. Seja abençoando também, ó Pai, Teu servo que trará a mensagem. Que o Senhor possa estar falando, Senhor, aos nossos corações nessa manhã. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Onde quer que você esteja, abra o seu cantor no hino de número 426 e vamos engrandecer o nome do Senhor, agradecer ao Senhor por mais uma semana, por mais uma noite e pelo privilégio que Ele nos concede, nos dando vida, não é? E a alegria de adorá-lo em espírito e verdade. Hino de número 426, gratidão na luta. Com gratidão e com fervor, cantemos já ao bom Senhor, pois seu poder nos libertou e seu amor nos revelou. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua lei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Vem conservar-nos em união e encher-nos bem o coração do teu amor tão singular, e em tua luz nos faz andar. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua lei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Pra bem lutar, vem conceder o teu favor e teu poder. Ajuda-nos a prosseguir no bom querer de te servir. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua lei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Jonas, capítulo 2, versículos 9 e 10. Jonas, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que vou ter pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Meus queridos, a mensagem desta manhã, ela traz como tema gratidão em todas as circunstâncias. Gratidão
em todas as circunstâncias. Agradecer a Deus deve ser algo habitual na vida de todo crente, porque todo crente tem, sem sombra de dúvidas, todos os dias motivos para ser grato a Deus, para agradecer a Deus todas as bênçãos que Deus derrama na vida de cada um. Não podemos omitir que a falta de gratidão é uma falta de educação. Quando você chega em um estabelecimento, quando você chega em uma rua, em algum lugar, para perguntar sobre alguma coisa, quando você pede alguma coisa a alguém que esta pessoa lhe dá, o que é que você diz? Muito obrigado. E antes de ensinar aos filhos ser grato por alguma coisa, a alguém ou a Deus, todos os pais, ele tem primeiro que fazer prática dessa atitude, ou seja, agradecer a Deus, até porque servirá de exemplo para os seus filhos fazerem a mesma coisa. Deus manda na sua palavra, em vários versículos da Bíblia, Ele manda, Ele autoriza nós pedirmos. Como diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mas nós não vamos ficar restrito a esse mandamento de Deus, quando Ele nos dá liberdade de pedir. Porque assim como nós temos necessidade de pedir, entendemos também que nós temos o dever de agradecer. Esse agradecimento, muitas das vezes, ele não é da nossa vontade, não é porque queremos, mas é porque pelo benefício que nós recebemos, nós devemos agradar ao Senhor, agradecendo a Ele, sendo grato a Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, a Bíblia nos manda, dizendo o seguinte: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para com todos nós. Então, muitas das vezes, irmãos, nós estamos passando dificuldades, estamos vivendo um problema, mas em meio àquele problema nós também estamos recebendo as bênçãos de Deus, mas nunca vamos lembrar de agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor em todas as circunstâncias. Será que nós temos lembrado disso? A questão de educação, alguém nos fazer um favor, a tendência é receber o muito obrigado da nossa parte. Ao contrário disso, nós demonstramos que não somos educados. Observe que em meio às circunstâncias, ou a circunstância, vamos falar agora do versículo em pauta que nós lemos na Bíblia, de Jonas capítulo 2, verso 9, ele diz o quê? Mas com a voz de agradecimento. Em que circunstância Jonas se encontrava? Meus amados, neste momento em que Jonas levanta a sua voz para orar no ventre do peixe, nas profundezas do mar, Jonas, ele lembra de que deve ser grato a Deus, de que deve agradecer a Deus pelo livramento que Deus vai lhe dar. Tanto que ele diz:
mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Ou seja, na certeza que Deus vai livrar ele, porque ele está orando, ele está pedindo, ele está suplicando, ele está rogando, então Deus vai ouvi-lo. E quando ele for lançado na terra, dali no fundo do mar, do ventre do peixe, Jonas já está com o coração voltado para agradecer a Deus por esse milagre. E ele diz no versículo 10, no versículo 9 ainda: o voto que fiz, ou o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ele tinha certeza. E o versículo 10 fala: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Meus amados, para o crente ingrato, falta uma coisa: Bíblia. Ler a palavra de Deus. Porque a ingratidão é um dos pecados que nós cometemos, é um dos erros que nós cometemos. E a Bíblia diz em Mateus 22, 29 que nós erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é preciso Bíblia para o crente ler, obedecer o mandamento do Senhor. É verdade que agradecer em circunstâncias diversas, contrárias à nossa vontade, é difícil. É difícil agradecer com a despensa vazia. Só queremos agradecer com a nossa despensa cheia de mantimentos, de alimentos. Aí é fácil. O congelador cheio de peixe, cheio de carne, cheio de frango e outras misturas, como se dizem aqui. É muito fácil agradecer a Deus. Agradecer a Deus na saúde é muito fácil. Agradecer a Deus com dinheiro na poupança, com dinheiro na conta corrente, é muito fácil. Agradecer a Deus quando nós não estamos com problema com a sociedade, com a justiça, com o Estado, é muito fácil. E ao contrário disso, o que podemos dizer? O apóstolo Paulo, ele é categórico quando ele manda que sejamos agradecidos a Deus. Nem só aqui em 1 Tessalonicenses 5,18, como também ele escrevendo à igreja de Colosso, ele manda, vamos ler a palavra de Deus, que a palavra de Deus não falha. Colossenses capítulo 3, versículo 15, Paulo diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Independente desses dois versículos, nós temos alguns salmos e que começam com a sua primeira frase dizendo: rendei graças ao Senhor. Salmo de número 105, versículo 1, 106, versículo 1, 107, versículo 1, 118, versículo 1, 136, versículo 1. Todos esses salmos, eles começam tendo a sua primeira frase: rendei graças ao Senhor. E assim como Davi, você também, nós temos inúmeros motivos para ser gratos ao Senhor. Salmo 116, 12, Davi disse assim: olha, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Ou seja, nenhum gesto, nenhuma ação, nenhuma atitude de gratidão retribuiria a Deus pelos benefícios que você recebe, que Davi recebia. Por isso que ele falou: que darei eu ao Senhor? Não tem nada. Se Davi não tinha, imagine eu e você. Não temos nada para dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem
nos feito. O texto lido como base dessa mensagem, vimos Jonas falar em agradecimento, quando na sua necessidade de Deus para livrá-lo do ventre do peixe. Claro, ele estava ali extremamente necessitado do livramento de Deus, mas temos que tomar como exemplo que naquela situação, naquela circunstância, naquela adversidade da sua vida, ele lembrou de que após Deus lhe dar o livramento, ele estaria exercendo para Deus um gesto de gratidão. O apóstolo Paulo, de suas 13 epístolas, em 11 delas, ele deixa claro a sua gratidão a Deus por suas manifestações na vida daqueles para quem ele escreve, começando de Romanos 1:8 e finalizando com 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Então Paulo ele quer enfatizar nesses textos, nessas epístolas, o quanto ele é grato ao Senhor, e é claro, nós devemos também ser gratos a Deus pelas bênçãos que nós recebemos. Devemos tomar como exemplo as atitudes dos homens de Deus do passado. Oxalá, meus amados, que nós pudéssemos colocar isso em prática. Mas se nós não somos gratos aos nossos irmãos, se nós não agradecemos a alguém na rua por nos dar uma informação, se nós não agradecemos a alguma pessoa quando nós precisamos de alguma coisa e que pedimos, vamos lembrar de agradecer a Deus? É difícil. Existe um adágio popular que diz assim: pão comido é esquecido. Mas nós não devemos esquecer daquela mão que se estira para nos socorrer nas horas que mais nós precisamos. Não devemos. Até porque, vou citar outro adágio popular que diz assim: dor de barriga não dá uma vez só. Ela volta a repetir. E você vai precisar do remédio que usou hoje, pode precisar do remédio que usa amanhã. A pessoa na qual te valeu hoje, te socorreu hoje, você pode precisar no dia de amanhã. Então seja grato primeiramente a Deus, porque mostrou, porque colocou, porque usou aquela pessoa para estender as suas mãos quando você estava no fundo do poço e te ergueu. Embora haja uma diferença entre salmodiar e render graças, as duas expressões de culto se completam e andam juntos. Render graças é expressar gratidão. Salmodiar é cantar ou recitar poemas em louvor a Deus. E foi isso que os homens de Deus fizeram nas suas circunstâncias, nas adversidades da sua vida, as quais eles passaram. Precisamos salmodiar. O Salmo 30, verso 4, ele diz, Salmo de número 30, versículo de número 4, ele diz assim: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, mandamento de Deus, e dai graças ao seu santo nome. Olha só, dai graça ao seu santo nome. O Salmo 47, ele fala sobre isso. O Salmo 66, verso 2, 47, 6, 66, 2. Ou cantar com júbilo ao Senhor. Salmo de número 9, versículo 11. Depois você pode rever a mensagem na live e anotar esses salmos para você estudar em casa, para você ler em casa, para você se alimentar espiritualmente em casa e aprender a fazer a vontade de Deus. Salmo de número 9, verso 11, Salmo de número 81, verso 1, Salmo 98, verso 1. Foi o que Moisés fez logo após a passagem do Mar Vermelho a seco.
foi agradecer a Deus. Êxodo capítulo 15, verso de 1 a 9. Foi o que Ana fez logo após a assegurar de que Deus lhe daria, ou lhe deu Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, verso de 1 a 10. O nascimento de Samuel foi um milagre para Ana, e ela não esqueceu, certamente como Jonas, o voto que eu fiz ao Senhor, eu vou cumprir. Foi também o que Débora fez logo após a vitória de Israel sobre Sísera, em Juízes capítulo 5, verso 1 a 31. Foi isso que Davi fez, e os filhos de Coré sempre fizeram para registrar a misericórdia divina. A maior parte dos salmos, foi isso que Ezequias fez logo após ser curado daquela enfermidade por Deus, Isaías 38, 9 a 20. Foi isso que Maria e Zacarias fizeram em Simeão, logo após o nascimento de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 1, versos 46 a 55, versículos 67 a 69, e Lucas 2, 29 a 32. Meus amados, a gratidão leva ao louvor e pode transformar a sua tristeza em alegria. Deus, ele se alegra com a nossa gratidão. Deus contempla a nossa gratidão. Se você não tem nada, se eu não tenho nada para dar a Deus pelos benefícios que Ele me fez e que Ele está te fazendo e que continua me fazendo, que sejamos pelo menos gratos a Ele. Obrigado, Senhor, porque isso até os ímpios fazem lá fora. Roberto Carlos tem uma música que diz: obrigado, Senhor, por mais um dia. Imagine um ímpio reconhecendo a graça de Deus, reconhecendo o favor imerecido de Deus, que significa a graça, reconhecendo o poder de Deus, a bondade de Deus na sua vida. E nós, como crentes, muitas das vezes sentamos na mesa e não agradecemos nem o pão que nós comemos, nem o pão que Deus nos dá. Será que na sua existência, no seu dia a dia, nos seus afazeres, você tem algum motivo para ser grato a Deus? Eu especifiquei aqui 3 motivos de suma importância para o crente, principalmente, ser grato a Deus. Em primeiro lugar, pelo nascimento de Jesus. Você já parou para pensar o que significa o nascimento de Jesus? Nós nos preocupamos em falar em manjedoura, nós nos preocupamos em falar de que Jesus não achou lugar para nascer, nos preocupamos em dizer que o nascimento de Jesus foi algo maravilhoso. Sim, foi, mas o significado do nascimento de Jesus, meus amados, foi salvação para o mundo. Essa foi a notícia mais importante que o mundo já ouviu em todos os séculos. Uma promessa de Deus que se cumpriu em favor de toda a humanidade, quando Ele fez essa promessa lá em Gênesis capítulo 15, capítulo 3, versículo número 15. Quando Ele disse que mandaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse nasceria de uma mulher, falando sobre Jesus, que destruiria o diabo com suas ações, com seus feitos, com suas atitudes. Encontramos também em Isaías capítulo 9, verso 6, promessa, profecia que se cumpre em Mateus capítulo 2, versículo 11. Vamos ler esta passagem, Mateus 2, verso 11. Nós encontramos a promessa de Deus, as profecias de Deus se cumprindo para o bem do homem. Mateus capítulo 2, versículo 11 diz: entrando na casa viram o menino com Maria sua mãe. Entrando na casa está se falando, se referindo aqui aos anjos, aos magos, né, que foram ver Jesus. Entrando na casa viram o menino com Maria sua mãe,
prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O que foi feito neste momento? Foi um ato de gratidão pelo nascimento de Jesus. E quem é Jesus? O Salvador da humanidade. Aqueles homens se prostraram, se ajoelharam, adoraram como gratidão. E ainda como gratidão ofereceram o melhor, ouro, incenso e mirra para Jesus, porque ele é merecedor. Esse foi com certeza um dos maiores milagres que ficou registrado na história da humanidade. Ouro, incenso e mirra foram os presentes em forma de gratidão que os magos ofereceram, o de melhor que eles tinham, para saberem que Jesus, por saberem que Jesus era o Salvador deles também. Nasceu Jesus. O nascimento não foi meramente o nascimento, mas a vinda do Filho do Homem para ser o Salvador. Em segundo lugar, o motivo da minha gratidão, ou o segundo motivo pela minha gratidão, é pela morte de Jesus. Você já agradeceu a Deus? Quem matou Jesus? Você sabe? Quem matou Jesus? Foi eu. Foi você. Você que tem uma linguagem inteligível, comum e popular, tira a maior onda. Mas eu e você, nós somos assassinos. Porque nós foi quem matamos Jesus. Jesus morreu pelo meu, pelo seu, pelo pecado de toda a humanidade. O mundo inteiro matou Jesus. Embora tenha sido Deus que ofereceu. Deus deu o seu Filho para que o mundo matasse ele. Você já pensou nisso? Então eu tenho motivo suficiente para ser grato a Deus pela morte de Jesus. Quando Adão transgrediu o mandamento de Deus, desobedeceu e pecou, Deus planejou a morte de seu filho através da humanidade, nascido de mulher. Seria o único homem perfeito, haja visto que o primeiro homem que Deus criou, perfeito, agora está contaminado e se tornou imperfeito. Com isso, toda a humanidade se tornou participante do inferno. O livramento do inferno só é possível para aqueles que reconhecerem o sacrifício de Jesus na cruz e o aceitem como Salvador. Afinal, ele morreu só para isso. Esse sacrifício foi por amor a toda a humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz aqui a palavra de Deus, que Deus prova, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi por isso, mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus provando o amor que Ele teve a você, que Ele teve a mim, que Ele teve ao mundo inteiro. Pecadores miseráveis, passíveis de viver a eternidade no inferno. Mas o amor de Deus levou Jesus Cristo à cruz do Calvário. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Não esqueça. O motivo desse sacrifício foi para que o sangue purificador de Jesus pudesse purificar a mim e a você e todo aquele que crê no seu sacrifício. A Bíblia diz em 1 João 1,7 que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Por isso que Jesus, ele se submeteu. Ele se doou, Deus o deu, para que a humanidade pudesse sacrificá-lo, submeter-se como holocausto e derramar o seu sangue. Hebreus
9:22, a Bíblia diz que se esse sangue não fosse derramado, ninguém seria lavado do seu pecado. O terceiro motivo, pela minha gratidão, é pela ressurreição de Cristo. Olha, presta atenção. Se não já bastasse todos os motivos que você tem, todos os dias, para agradecer ao Senhor, você tem esses três motivos de suma importância, esses três motivos especiais, exclusivos para a sua vida, de ser grato a Deus: o nascimento de Cristo, a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Pela ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus foi mais um benefício para nós, pois a nossa ressurreição vai se dar pelo fato de ter Jesus ressuscitado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo de número 14, diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Deus ressuscitou Jesus quando ele foi à sepultura, morto por mim e por você, assassinado por mim e por você, porque ele morreu pelo meu pecado, ele morreu pelo teu pecado. Então fomos nós que matamos Jesus. E lá na sepultura, a morte não poderia detê-lo. A morte não teve e não terá poder sobre Jesus. É o contrário, Jesus tem poder sobre a morte e demonstrou isso na sua ressurreição. O apóstolo Paulo enfatiza que Jesus morreu, ressuscitou, e isso vai acontecer conosco para vivermos com ele eternamente. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá, versículo 20. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Dos mortos, ou seja, todos ressuscitarão no último dia. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Todo cristão pode declarar com alegria, dizendo o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. A vitória através a vitória sobre a morte vai ser através da nossa ressurreição. Porque no momento em que ressuscitarmos, nós aí, a partir desse momento, nós iremos viver eternamente com Deus. Versículo 54, diz assim, de 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, ou seja, está falando de que neste momento o corpo ele ressurgirá, Jesus irá ressuscitar um corpo imortal, e toda a contaminação do pecado ficou. Aí diz a palavra: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade na hora da ressurreição, quer dizer, e o que é mortal se revestir de imortalidade, ou seja, não morre mais, o homem é eterno neste momento, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Aí Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem a certeza dessa vitória? De um dia ressuscitar para viver eternamente com Deus? Eternamente com Jesus Cristo no céu? Se nossa vitória sobre a morte não for motivo de gratidão a Deus, o que vai ser? Devemos apenas, irmãos, seguir o exemplo de Jesus Cristo. Jesus era Deus. Ele andava aqui neste mundo com suas duas naturezas. Duas naturezas. A humana e a divina. No que diz respeito à sua natureza divina, Jesus não tinha necessidade de agradecer a Deus. Mas no que diz respeito à sua natureza humana, como exemplo, ele deixou. Em Lucas, capítulo 10, versículo 21, vejamos o que diz a palavra do Senhor. Lucas 10, versículo 21, diz assim: naquela hora, preste atenção que isso foi uma atitude de Jesus. Naquela hora, exultou Jesus do Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus agradecendo a Deus. Mateus 11, 25. A Bíblia diz que quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, antes dele operar o milagre, ele diz: graças te dou, ó Pai, porque sei que tu me ouves. Naquela hora Jesus ia falar com o Pai, ia exercer a sua autoridade, ia exercer o seu poder, ia exercer a sua divindade, ia exercer a sua soberania para ressuscitar Lázaro. Mas antes ele orou, dando graças a Deus, o seu Pai, porque sabia que todos os seus pedidos, todas as suas súplicas, todas as suas petições, Deus ouvia e atendia. De quem mais você quer exemplo? João 11:41, está lá escrito Jesus orando ao Pai, dizendo: graças te dou. Em Mateus 11:25, para encerrar a nossa dissertação, Mateus 11:25, mais uma passagem que Jesus dá exemplo para nós. Ele diz aqui: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e revelaste aos pequeninos. Aí você está ouvindo aí e diz assim: pastor, você já leu esse versículo? Já, mas em outra referência. Apenas sabe para quê? Para confirmar que a palavra de Deus é real, que a palavra de Deus é verdadeira, ela é pura e santa. E para refrescar também a sua memória, porque às vezes nós esquecemos. Não vamos esquecer de dar graças a Deus. Dê graças a Deus pelo nascimento de Jesus, porque foi por você. Dê graças a Deus pela morte de Jesus, porque foi por você. Dê graças a Deus pela ressurreição de Jesus, porque foi por você. Porque se Jesus não ressuscitou, não haveria também ressurreição para nós. E Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação dele e de todos que pregam que Jesus ressuscitou. Mas não é vã. Você viu aqui a palavra de Deus dizer que Deus ressuscitou Jesus Cristo.
Então, meus amados, você que está tendo acesso livre a esta live, a este culto, seja, ou tenha, ou faça do seu coração um coração cheio de gratidão ao vosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele cuida de você, cuida de mim e cuida de nós. Que Deus nos abençoe. Hino de número 375, nós vamos louvar ao Senhor. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, Filho de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos das servas, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Cante ao Senhor, renda cultos ao Senhor, louve ao Senhor, para pelo menos você ter a sua consciência de que você está sendo grato ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito em sua vida. Nós vamos, nesse instante, fazer nossos pedidos, mas antes eu quero lembrar a você que às 18 horas, o pastor Ziel estará transmitindo, através da live também, o culto da congregação em Guaianazes. Estejam atentos para assistir esta live. 19h30, o pastor Domiciano estará também trazendo para nós a mensagem que Deus colocou no seu coração para o nosso coração. Quero também fazer agora nossos pedidos de oração. Quero pedir aos irmãos que estão nos ouvindo para que estejam orando pelo pastor Domiciano, a sua saúde e a sua família. Orar pelo pastor Ivan, que graças a Deus tivemos uma boa notícia ontem. Ele foi acometido, ele e a família foi acometido por Covid, mas graças a Deus estão todos bem. Também pelo pastor Eurípides, ele está se recuperando, graças a Deus. Também pelo irmão Vanderlei, já saiu da UTI, e a notícia que nós temos é que ele
estaria indo para a enfermaria. Então, que os irmãos lembrem do missionário pastor Vanderlei. Também vamos lembrar do pastor Ziel e a sua família. Lembre da minha família, minha esposa, né? Ore por ela, pela saúde dela. Também ore pelo meu irmão está hospitalizado, tomou uma queda no hospital, quebrou o fêmur, tem 80 anos, né? Graças a Deus, olha aí, irmãos, em meio a uma circunstância, nós temos que dar graças a Deus. Por que, pastor, você está dando graças a Deus? Porque meu irmão é salvo. Se ele partir hoje, ele parte com Deus para a eternidade. Ser grato a Deus nas circunstâncias. Ore também, irmãos, pelos idosos. O irmão Alecrim, os idosos da nossa igreja. O irmão Alecrim, a irmã Maria Baiana, a irmã Berlisa, né? Aqui o pastor Zé, o pastor Domiciano, ele sempre está falando desses irmãos. Vamos orar pela irmã Malvina, orar pelo irmão Grécio e a sua família. Nós não sabemos, não temos ainda a notícia sobre ele, eu não tenho, mas com certeza eles já estão se recuperando também. Vamos orar pelo irmão Anísio, a sua família, né? Para que Deus possa assim ajudar ele a resolver seus problemas, para que ele possa viajar. Também vamos orar pela irmã Flávia, lá em Lauro de Freitas. A irmã Flávia é uma serva do Senhor, ela não é membro da nossa igreja ainda, porque ela não se batizou, mas ela é uma nova convertida, ela é congregada da nossa igreja, precisa das orações da igreja, dos irmãos, para que Deus salve a sua família, aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador, e sustente ela e livre ela de todos os inimigos deste mundo, de todas as astúcias do inimigo, e que ela possa permanecer firme e fiel ao Senhor. Também, amados, peço aos irmãos que orem pelo irmão Gustavo. Tá bom? Ore pelo irmão Gustavo, o irmão da irmã Mária. Ore pela irmã Francisca, né? E também por toda a igreja. Todos os irmãos. Ore pela irmã Anésia, que é cunhada do pastor Ziel. Ore pela a irmã Vânia, né? Também pelo Marcelo. Marcelo já partiu para a eternidade. Ele não precisa mais de oração. A família dele sim. Vamos orar por ele. E os irmãos, lembrem de orar pelo núcleo ali em Rua de Ramos, congregação ali na casa da irmã Dalva, congregação em Goianazes. Também, irmãos, vamos orar a pedido do pastor Domiciano, para que Deus mostre um casal para trabalhar aqui na nossa igreja. A partir do momento que o irmão Anísio viajar, foi embora, e lamentavelmente ele tem que ir, nós vamos ficar com muita saudade do irmão Anísio e da sua família, tá? Mas Deus proverá. Então vamos orar nesse instante, pedindo a Deus misericórdia. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós te damos graças, meu Pai, pela semana que passou, porque podemos dizer como Samuel disse, até aqui nos ajudou o Senhor. E, ó Deus, reconhecemos, Pai, e somos gratos ao Senhor pela preservação da vida. Agradecemos ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus, pelo sacrifício de teu Filho na cruz do Calvário, pelo nascimento, pela morte, pela ressurreição, que por tudo isso, um dia, nós iremos viver eternamente no reino eterno, na morada que Ele preparou para nós. Deus, nós entregamos nesse instante, em Tuas mãos, meu Pai, a vida de todos os idosos da Tua casa de oração. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um deles. Nós não sabemos onde eles estão, nós não sabemos o que eles estão precisando nesse momento, mas o Senhor é sabedor de todas as coisas. Pai, vai ao encontro do meu irmão ali, Senhor, socorre ele. Vai ao encontro, meu Pai, eu sei que o Senhor está com ele, está com o pastor Vanderlei, com o pastor Ivan, com o pastor Eurípides. Ó Deus eterno, tenha misericórdia dessas vidas, Senhor. Restaura a saúde dos teus servos, meu Pai. Sabemos que o inimigo tem poder,
para colocar as enfermidades em cima de nós, mas o Senhor tem todo o poder para tirar. Abençoa o pastor Domiciano, a sua saúde, a sua família, o seu ministério. Abençoa, meu Pai, o pastor Josué, a sua saúde, o ministério dele. Abençoa o pastor Ziel, meu Pai. Toma, meu Pai, a minha família em tuas mãos. Restaura a minha saúde, a saúde da minha esposa, meu Deus. Tenha misericórdia. Continua abençoando os meus filhos, Pai. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem para com eles, pela saúde que o Senhor tem dado a eles, pela proteção divina desta peste perniciosa que está alastrando o mundo. Ó Deus, tenha misericórdia das famílias enlutadas neste momento. Aqueles que já têm Jesus Cristo como Salvador, consola e conforta os corações. E aqueles que ainda não têm, tenha misericórdia e compaixão, meu Deus. Ó Pai, nos abençoa nesse dia e mostra, Senhor, uma pessoa, um casal, que seja a tua vontade para tomar conta deste santuário. Abençoa a irmã Anísio, a sua família, que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades do teu servo, resolvendo todos os problemas, meu Pai, pois só o Senhor é o nosso advogado por excelência, o nosso justo juiz. E aquilo que eu esqueci, meu Pai, o Senhor não esquece. Portanto, entra com providência, Senhor, para resolver tudo que o teu povo precisa. Abençoa a irmã Flávia, ali em Lauro de Freitas, toda a sua família. Salva meus irmãos, salva os irmãos dela, salva os nossos parentes e aderentes que ainda não têm Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Tenha misericórdia deles. E agora nós pedimos, Senhor, nos dá condição física, emocional e espiritual para que à noite possamos estar apostos, ouvindo a mensagem da tua palavra. Usa o teu filho, Pai, que vai trazer o teu recado, que ele possa estar sendo revestido pelo poder do teu Espírito Santo. E nos dê um resto de dia na tua presença. Perdoa em nome de Jesus todos os nossos pecados e afasta de nós, meu Pai, todas as investidas de Satanás, que sejam destruídas pelo poder do teu sangue. É em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos, porque sabemos, temos certeza absoluta que já recebemos todas essas bênçãos do Senhor, pois Paulo disse: bem sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. E eu digo, assim como para resolver todos os nossos problemas. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e te oramos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.